Tem uma frase que quase ninguém fala em voz alta, mas muita gente vive assim. E isso é errado, mas no meu caso é diferente. Quando é o outro, a regra é clara. É errado. É feio. É absurdo. Mas quando a situação envolve você, alguma coisa muda. A análise fica mais cuidadosa. O julgamento fica mais flexível. E aquilo que parecia tão evidente começa a ganhar exceções. Tipo quando alguém faz algo que você reprova. E você pensa imediatamente, isso está errado. Mas quando é você na mesma situação, a explicação aparece. O contexto muda. A intenção importa. A situação não é tão simples assim. E sem perceber, a regra que parecia universal deixa de ser. O curioso é que isso não acontece de forma consciente. Ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu vou distorcer a realidade para me favorecer. Pelo contrário, a sensação interna continua sendo de coerência. E é exatamente isso que torna esse processo tão difícil de perceber. Porque não parece erro, parece justificativa legítima. E é aqui que a análise começa a ficar mais interessante. O que está acontecendo nesse momento não é necessariamente hipocrisia no sentido comum da palavra. É algo mais sutil. É o cérebro tentando preservar uma coisa muito específica, a imagem que você tem de si mesmo. Todo ser humano constrói ao longo da vida uma narrativa interna, uma ideia de quem é, do que representa, do tipo de pessoa que acredita ser. E essa narrativa precisa de coerência para se manter, porque a sensação de identidade depende de continuidade. Você precisa sentir que ainda é a mesma pessoa, que existe uma lógica no que você faz, que existe consistência no que você acredita. O problema é que a realidade nem sempre colabora com essa imagem, porque em algum momento você faz algo que não combina com aquilo que acredita ser. E aí surge um desconforto interno, um conflito silencioso. Ou você reconhece o erro, ou você ajusta a interpretação do erro. E na maioria das vezes, o caminho escolhido não é a ruptura, é a adaptação. A explicação aparece. O contexto ganha peso, a intenção ganha destaque, as circunstâncias entram em cena, e aquilo que seria simplesmente um erro passa a parecer compreensível. Pensa em uma situação muito comum. Você recebe uma crítica. Dependendo de como ela vem, a reação não é análise, é defesa. O corpo reage primeiro. O pensamento vem depois. O tom muda, a postura muda, a expressão muda. Às vezes surge irritação. Às vezes surge necessidade imediata de explicar. Às vezes surge vontade de interromper. E em muitos casos surge agressividade. Isso é mais comum do que parece. Porque a crítica não atinge apenas o comportamento. Ela atinge a identidade. Ela cria a sensação de que a imagem que você tem de si mesmo está sendo ameaçada. E quando a identidade parece ameaçada, o sistema entra em modo de proteção. E depois que o momento passa, a mente entra em ação. Mas não necessariamente para compreender. Muitas vezes entra para justificar. Não foi bem assim. Ele não entendeu direito. Eu tive motivo. A situação exigia. Qualquer pessoa faria o mesmo. Agora inverte a situação. Quando é você que observa alguém reagindo mal a uma crítica, a interpretação costuma ser diferente. A pessoa não aceita feedback. É imatura. Não sabe ouvir. Não consegue reconhecer erro. Mesma situação. Duas leituras completamente diferentes. Não porque o fato mudou, mas porque a posição mudou. Você se atrasa e foi imprevisto. O outro se atrasa é irresponsabilidade. Você esquece algo importante. Foi muita coisa ao mesmo tempo. O outro esquece. É descuido. Você reage de forma ríspida. Foi o estresse do momento. O outro reage. É falta de controle emocional. A lógica se reorganiza rapidamente. Não para buscar a verdade, mas para preservar a coerência interna. Porque admitir o erro exige revisão. E revisar a própria imagem exige esforço. Exige desconforto. Exige abertura para reconhecer algo que talvez você preferisse não ver. Então o cérebro encontra uma alternativa mais fácil. Ele ajusta a narrativa. O problema não é quebrar a regra. O problema é mudar a regra apenas o suficiente para continuar se vendo como alguém que está certo. E quando esse processo acontece, muitas vezes, ele deixa de ser exceção. Ele vira padrão. Um padrão silencioso. Difícil de perceber, mas fácil de repetir.
Existe uma confusão muito comum nesse ponto. As pessoas acreditam que estão sendo sinceras, e em certo sentido estão. Elas realmente acreditam naquilo que estão dizendo. Mas isso não significa que estejam vendo a situação com clareza. Significa apenas que estão sendo coerentes com a própria narrativa. E coerência não é a mesma coisa que verdade. Coerência é quando uma ideia combina com aquilo que você já acredita. Verdade é quando uma ideia resiste, mesmo quando você questiona o que acredita. O cérebro humano valoriza muito a sensação de coerência, porque coerência gera estabilidade, e estabilidade gera sensação de segurança. Quando algo ameaça essa estabilidade, o sistema reage. Nem sempre de forma consciente. Muitas vezes de forma automática. O cérebro não gosta de contradição interna, não gosta da sensação de estar errado. Não gosta da ideia de que talvez precise rever algo que parecia certo. Então ele tenta resolver o desconforto da forma mais rápida possível. E muitas vezes a forma mais rápida não é mudar, é reinterpretar. A pessoa continua se vendo como alguém coerente, mas agora dentro de uma narrativa ajustada. O curioso é que esse processo acontece com muita rapidez. Tão rápido que parece natural. Parece lógico, parece até óbvio, mas nem sempre é honesto. Porque o cérebro não funciona exatamente como um juiz imparcial. Ele funciona mais como um advogado de defesa. Um advogado de defesa não está procurando o que realmente aconteceu. Ele está procurando a melhor explicação possível para sustentar uma versão. Ele organiza argumentos, seleciona fatos, dá mais peso ao que confirma, ignora o que ameaça. E quando necessário, reconstrói a história de uma forma que preserve a coerência. O problema é que quando a coerência se torna mais importante que a verdade, a mudança se torna cada vez mais difícil, porque mudar exige reconhecer inconsistências. E reconhecer inconsistências exige abertura. Exige disposição para revisar conclusões. Exige tolerar o desconforto de perceber que talvez nem sempre estivéssemos certos. E esse não é um movimento fácil, porque a identidade gosta de estabilidade. Mas a consciência precisa de flexibilidade. Sem flexibilidade, a pessoa não evolui, apenas se protege. E aquilo que começa como proteção, com o tempo, pode se transformar em limitação. Uma limitação difícil de perceber, porque continua parecendo coerente. O problema de justificar sempre não é apenas manter a consciência tranquila, é manter a estrutura exatamente como está. Porque quando a justificativa vence, a mudança perde. E tudo aquilo que não muda tende a se repetir. Os mesmos conflitos, os mesmos padrões, as mesmas frustrações. Mudam as circunstâncias, mudam as pessoas. Mas o mecanismo continua operando da mesma forma. E com o tempo, surge a sensação de que a vida está sempre trazendo o mesmo tipo de dificuldade. Mas talvez não seja a vida. Talvez seja a forma como estamos interpretando o que acontece. Porque enquanto a necessidade de estar certo for maior que a disposição para aprender, o crescimento fica limitado. Reconhecer esse mecanismo não é confortável, porque exige observar a si mesmo sem defesa imediata, sem ajustar a narrativa no mesmo instante, sem proteger automaticamente a própria imagem. Mas é exatamente essa pequena pausa, entre o impulso de justificar e a disposição de observar, que começa a produzir mudança real. A maturidade da consciência não está em nunca errar. Está em perceber o momento em que o erro tenta se esconder atrás de uma explicação conveniente. Porque o maior obstáculo para mudar raramente é o erro em si. É a necessidade de continuar certo. E quando essa necessidade diminui, algo novo se torna possível. Esse tipo de análise faz parte de um estudo mais amplo sobre consciência, comportamento e processo de amadurecimento humano. A proposta da trilogia da consciência é investigar esses mecanismos de forma estrutural, conectando filosofia, ciência e linguagem simbólica para compreender como a mente organiza a própria experiência. No site, esse material está organizado em diferentes áreas, como fundamentos, arquitetura dos símbolos, reflexões e respostas a objeções comuns. E nos canais, novos conteúdos continuam explorando essas mesmas questões sob diferentes perspectivas. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, vale a pena explorar com calma. Os links estão na descrição e nos comentários.